Aleluia. Com alegria. Jesus é o nosso rei, Ele deseja governar. Cristo Jesus é o nosso rei, Ele deseja governar. Eu quero viver o reino de Jesus, eu quero viver o reino com você. Eu quero viver o reino de Jesus, somos a casa real. Mas, gente, Pai do Senhor, quando eu recebi o convite para estar aqui, até meio foi uma profecia do Senhor que se cumpriu, uma revelação que se cumpriu, e eu fico muito feliz de estar aqui. Primeiro, porque eu vejo aqui que todos são jovens, todos, a maioria. Eu vejo que a maioria tem até jovens de 50 anos aqui, é verdade ou não é verdade? 70, então, mais jovem daqui, com a sua graça, meu irmão? Edgar Lisboa, e ainda firme no Senhor Jesus Cristo, isso é o mais importante, não é? Amém, glória a Deus. Muitas pessoas passam e não chegam aos 71 anos firmes e fiéis com Jesus Cristo. Pessoas passam pela vida, conhecem Jesus Cristo, conhecem a obra de Deus, conhecem a palavra de Deus, mas os encantos desse mundo, as coisas que encantam os garotos de hoje em dia, como às vezes um videogame, às vezes uma roupa, às vezes um tênis, às vezes essas coisas se tornam mais importantes do que a verdadeira essência da vida, que é a sua alma. As pessoas se esquecem que nós, muitas vezes, temos uma alma, e principalmente os cristãos, porque quando eu fui chamado para fazer para ser o seminarista, uma pessoa que estaria trazendo a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo nessa noite, não foi medido esforços para estar aqui nessa noite com você, porque quando a palavra diz assim, compromisso, o compromisso não é com vocês. Eu vou deixar muito claro nessa noite, quando Jesus me chamou, através da vida da Ângela, para estar nesse congresso nessa noite, o meu compromisso não era com aquele jovem ali de óculos que está falando com o amigo dele. Meu compromisso não era com aquele jovem. Meu compromisso não era com aquela senhora de verde lá atrás, meu compromisso não era com aquela moça lá atrás. Quando eu recebi o convite do Senhor Jesus Cristo, Henrique, eu quero que você vá até lá, levar a sua palavra, levar a palavra que eu tenho para você, porque eu não vim aqui buscar a glória do Henrique, eu vim aqui buscar a glória de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. E eu vou dizer uma coisa para você que você não conhece: se não fosse Jesus Cristo de Nazaré, aos 15 anos eu teria morrido. Você teria passado pela vida, e eu também, e não teria conhecido essa senhora. Já garantiu seu caixãozinho? Já garantiu seu caixãozinho? Eu ainda não comprei o meu, porque essa é uma preocupação que hoje eu não tenho. Essa preocupação eu não tenho. E porque vai chegar o dia da minha vida, da minha morte, para alguns de vocês, eu creio que alguns de vocês serão arrebatados, não todos, mas alguns de vocês serão arrebatados. O que significa ser arrebatado? Você não terá a oportunidade de experimentar o que é morrer. Olha que maravilha que é isso. Você será, a Bíblia fala que quando Jesus volta pelas nuvens do céu,
Você sabia disso? Sabia? Você sabia que duas mulheres estarão no moinho, uma será tomada e a outra será deixada? A Bíblia fala que dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. É verdade? Tudo bem, pessoal? Prazer. Posso chamar? Severina, então não sabia disso, sabia, não sabia. E o mais interessante é que muitas vezes, eu não sei se você já parou para pensar ou não, e você? Será tomada ou será deixada? Eu digo a pergunta que não faz muito sentido hoje, né? Hoje a gente tem tanta coisa, não precisa ficar com medo, não? Nem com medo. Mas saiba de uma coisa, você que ficou agora sem jeito, saiba que todo dia no reino dos céus, como é seu nome, moço? Como é seu nome? Ingrid, tudo bem? Saiba que todo dia, vou dizer uma coisa para você, você talvez tenha ficado um pouco, né, meio assim, abalado que eu apontei o dedo para você. Eu vou dizer uma coisa para você, todo dia, no reino dos céus, os anjos do Senhor que te acompanham escrevem tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. Você parou para pensar que tudo aquilo que você faz, a Bíblia diz em Apocalipse, quem diz que existe um livro para cada um de nós no reino de Deus. Existe um livro da Ingrid, não é meu nome? Ingrid do quê? Rayane. A Ingrid Rayane tem lá um livro na estante de Jesus, dizendo assim: Ingrid Rayane. E todo dia o anjo fala assim: Senhor Jesus, hoje eu escrevi que a Ingrid, ela foi no congresso da igreja do União Pentecostal. Hoje eu escrevi que ainda que ela tenha ficado envergonhada quando aquele pastor, o pregador, botou o dedo em mim, eu até fiquei sentido. Mas no dia seguinte chegou um dia quando a empresa dela que ela vai trabalhar chegou assim: você, Ingrid, é cristã? Aí ela vai dizer: sou em nome de Jesus, eu não estou preocupado com o emprego, mas preocupado em servir ao meu Deus. E aí hoje vai falar assim: olha, a Ingrid não negou o nome de Jesus Cristo quando ela estava no emprego dela, do chefe dela, que trouxe dela. Então a palavra, posso pedir uma gentileza para a música? Só para obrigado. Então eu entendo quando nós somos cristãos, quando nós dizemos que nós somos cristãos, tem que existir um modelo, tem que ter quem que é o nosso modelo de vida. Tem que ser colocado a seguinte palavra: quem é o meu modelo? Quem é o número 1 do reino de Deus? Quem é aquele que eu devo inspirar os meus pensamentos, aquele que deve ser o reflexo de tudo aquilo que eu devo saber aconteceu? Quem é que eu devo olhar e falar assim: eu quero ser igual a este homem? Quem é, meu amigo? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o modelo, ele tem que ser a nossa referência para tudo na vida. É ele que tem que ser a referência. A referência, desculpa, não pode ser de uma Rousseff. A referência não pode ser o homem pregador que está aqui dentro. Eu vou dizer para você por quê. Porque o homem pregador, a mulher pregadora, o homem de Deus, a mulher de Deus, nós somos falhos, vocês são falhos, nós iremos errar. Eu irei, algum dia, alguém vai desapontar você. Mesmo involuntariamente. Alguém algum dia deixou talvez o coração da senhora triste já? E foi de propósito ou não? Não foi de propósito.
Não foi de propósito. E é interessante que essa pessoa te magoou, deixou você com o coração triste e foi ser cristã. Quando as pessoas não desviam da obra de Deus porque homens nos machucaram, deixa todo mundo chegar e eu continuo a falar. Todo mundo está na obra de Deus, na casa do Senhor. Boa noite, Pai do Senhor. Vocês chegaram agora, meu nome é Henrique, sejam bem-vindos. Compromisso começa por prestar atenção. Se você não consegue prestar atenção aqui onde nós estamos nessa noite, você não vai conseguir prestar atenção do Espírito Santo quando ele falar com você no seu ouvido. Como é que você vai prestar atenção quando Jesus falar, não vai por esse caminho? Se você não consegue prestar atenção numa voz audível, clara, alta, falada no microfone no seu coração. São leis da vida. E infelizmente pessoas estão caindo, homens estão caindo, pessoas estão perdendo aquilo que Deus tem para eles, estão perdendo os projetos de Deus, porque eles não estão prestando atenção naquilo que Jesus está falando. Às vezes Jesus está falando para você ir para a direita, mas você quer ir para a esquerda. Às vezes Jesus está falando, continua no emprego que você está, se mostre digno, se mostre honrado, que eu vou levantar você. Mas você não está prestando atenção, você está dizendo assim, isso é para uma pessoa aqui dentro. Olha, mas eu quero sair porque eu estou cansado desse emprego, eu já cansei desse lugar, eu não tenho mais prazer aqui dentro. Eu vou sair. Eu fico pensando se Jesus estivesse falando, Pai, eu vou sair. Então, se Jesus é nosso modelo, se Jesus é nosso modelo de vida, então nós temos que começar a entender o que é ser um modelo de vida, e a tua referência para as suas atitudes, seja novo, seja senhor, seja ancião. Eu fico muito feliz que tenho muitos jovens aqui, porque o futuro do reino de Deus, o futuro do Evangelho de Jesus Cristo, o futuro do tempo dos fins dos tempos, depende do compromisso dessa moça em ser uma mulher de Deus. E ser uma mulher de Deus, não como o mundo, ou nem como as leis do nosso país, ou de outros países dizem que ela deve ser. Ela tem que ser a mulher que Jesus Cristo diz que ela deve ser. Você concorda? Amém. Porque ele é o padrão. E aí quando nós começamos a falar de mulher padrão, o que a gente fala assim? O que Jesus Cristo falou sobre a mulher padrão? Eu vou te dar um exemplo muito rápido aqui, muito rápido. Duas mulheres estavam na casa de Jesus. Uma delas se chamava Maria, e Maria se encontrava aos pés de Jesus. Ela se encontrava aos pés de Jesus ajoelhada, lá ajoelhadinha, e Jesus ali falando. Desculpa, o som aqui lá de fora, desculpa. Maria estava sentada aos pés de Jesus, e Jesus falando, e Jesus discorrendo sobre o reino de Deus. Jesus discorrendo sobre a salvação da alma. Jesus ensinando como aqueles jovens e mulheres daquela casa deveriam alcançar o reino de Deus. Ele estava ensinando, porque Jesus não fez mais nada do que ensinar e mostrar que o seu ensino era verdadeiro, porque ele realiza milhões de milagres como nenhum outro homem fez na face da terra. Então Jesus não só ensinava, mas também mostrava que aquilo que ele ensinava era verdadeiro. No mesmo ambiente tinha uma mulher chamada Marta, que era irmã de Maria. E a Marta estava na cozinha. E a Marta não parava quieta. Você conhece alguma menina amiga sua? Não para quieta, vai para cá, faz o verso. E aí a Marta estava na cozinha, fazia uma panela, fazia uma cozinha, fazia isso, fazia aquilo, e falava, mas Senhor, a Maria está aí no seu pé, ouvindo a palavra, manda ela vir me ajudar aqui na cozinha, porque eu estou preparando a refeição
refeição para todos nós comermos. O padrão da Marta era servir comida para os homens, mas o padrão que Jesus Cristo tinha para Marta era outro. O padrão que Jesus Cristo tinha para Marta é o que ele falou: Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. E é verdade, eu digo que um pouco é necessário, senão uma só coisa. Olha o que Deus fala para as mulheres nessa noite: só uma coisa é necessária. Olha, estou todo arrepiado. Uma só coisa é necessária para vocês, mulheres e homens. E Jesus disse: a Maria escolheu a boa parte. Olha o que Jesus falou: a Maria escolheu a boa parte, e disso dela não será tirado. Eu vou dizer, mulher que ouve a palavra de Deus, a sua bênção não será tirada. Mas eu vou dizer para Marta, que se preocupa em alimentar o homem, para Marta, que se preocupa em cuidar das coisas da carne, para Marta, que só se preocupa com as coisas desse mundo, para Marta, que só se preocupa com a vida da vizinha, para Marta, que só se preocupa em fofocar sobre a vida do fulano, para essa Marta a bênção será tirada. Até que a Marta escolheu e veio para os pés de Jesus. Porque grande é o Senhor que nós servimos. Então, falando de modelo, nós estamos falando, olha que diferença, na mesma casa, duas mulheres, duas irmãs, que amam o mesmo Senhor, mas para uma é o padrão dos homens, para outra é o padrão de Jesus. O padrão de Jesus falou: ouça a minha palavra, essa é a boa parte que te cabe. Por que Jesus falou que essa é a boa parte? Porque a Bíblia diz que a boa parte, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir e ouvir a de Deus. Então a mulher, ouvindo a palavra de Deus, aquela fé é necessária para ela começar a executar em obras a vida que Deus quer que aquela moça seja. Para aquela moça ser exatamente aquela mulher que Deus quer que ela seja, é necessário que ela comece a ouvir a palavra de Deus. E a Marta, a Maria, quando ela ouvia a palavra de Deus, ela não estava sentada lá de qualquer jeito, sentada lá em Jesus, lá no cantinho da sala, não. Maria estava ajoelhada nos pés de Jesus. Ela estava aqui, ó. Ela não queria ouvir, perder uma palavra que saía da boca do Senhor. Ela não queria perder nenhuma, nem um tio da palavra ela queria perder. Porque ela sabia que ali estava a salvação da alma dela e o Salvador do mundo. Então essa é a diferença. É isso que eu quero mostrar para você. Eu estou falando muito alto, desculpa, porque ele está muito grave. Mas esse é o padrão que você, homem e mulher, você tem que começar a consultar se o padrão que você está adotando como modelo de homem, mulher, criança, jovem, adolescente, é o padrão que Jesus Cristo estabeleceu para você, ou é o padrão que o diabo estabeleceu para você? Essa é a diferença entre um padrão e o outro. Então, se nós vamos analisar o nosso modelo de padrão, que se chama Jesus de Nazaré, nós vamos começar a entender e traçar nessa noite, nas 4 horas que me restam mesmo para pregar. Já estou desesperado. Nós vamos começar a entender que quando voltamos para esse congresso, a palavra compromisso. A palavra compromisso significa o quê? A palavra cônjuge significa o quê? 2 se juntam em um. Compromisso. 2 se tornam comprometedores da promessa de realizar alguma coisa. Quando você faz um compromisso, você toma um voto, você se compromete em promessa de realizar um determinado objetivo, uma missão, um algo que exige um resultado final. Então deixa claro na sua cabeça que quando você decidiu, depois que Jesus te chamou
a dizer assim: olha, eu tenho um compromisso hoje com Jesus Cristo e com o reino dos céus, que são sinônimos. Você fez um voto com Deus, você fez uma promessa para Deus, você fez uma promessa para Jesus Cristo, você fez uma promessa para Jesus que você seria comprometido, que você prometeu naquele momento, em troca do perdão de todos os seus pecados. Os jovens até 13 anos não têm pecado. O pecado, como a palavra da Bíblia diz, dos 13 anos para cima. Se não se vender para errar, pode sair a bagunça do presente. Mas o homem e a mulher se torna mulher a partir dos 12, 13 anos, o homem se torna homem a partir dos 12, 13, que inicia a fase da adolescência. O homem até os 21 continua crescendo, a mulher até os 21 continua crescendo, então nem fisicamente nós estamos formados até os 21 anos. E se você não está formado, bem formado até os 21 anos, você está tão frágil quanto aquela plantinha que está aqui no altar do Senhor. Se eu pegar com minha força, um pouquinho de força, eu tiro essa planta que está aqui e eu arrebento ela exatamente nesse mesmo momento. Porque ela é frágil, ela não está sólida, ela não está formada ainda. E você não está formado. Quem tem menos de 21 anos, por gentileza, levanta a mão. Menos de 21. Não é isso? Glória a Deus. Vocês estão em formação. E olha que interessante, se você está em formação, se quando você cuida do bebê no ventre, uma menina em formação, um homem em formação, se você come cálcio, você vai ficar bem, os seus ossos vão ficar bem, se você se nutre bem, você vai ser bem nutrido. Mas se você tem uma infância de fome, não tem comida, não tem alimento, o seu desenvolvimento físico, mental, intelectual vai ser prejudicado. Concorda? Então é necessário para vocês jovens maravilhosos que estão aqui antes dos 21 na presença de Deus, porque depois de ver a presença de Deus através de muito choro, muita lágrima, depois de ter jogado muita chance no lixo, as pessoas vêm aos pés de Jesus. Mas não é isso o grande objetivo. Nós estamos tentando entender que você um dia, quem é cristão aqui de verdade? Eu sou cristão. Quem é cristão levanta o braço para mim? Eu vou entender quem não levanta o braço, mas eu não tenho o braço levantado, eu já tenho que dar uma olhada. O anjo do Senhor está te vendo, não sou eu, é Jesus que está te vendo. Obrigado. Um dia você fez uma promessa diante de Deus, diante de Jesus, que você colocaria a sua vida na linha do trem, para que a sua vida fosse usada das duas maneiras possíveis e imaginárias para servir a Jesus. Estou certo ou estou errado? E a minha pergunta, eu sempre faço, eu continuo fazendo diariamente. Você não sabe o dia da sua morte. Você sabe o morrer? O senhor sabe quando o senhor vai morrer? Você sabe? A senhora sabe quando vai morrer? É interessante se eu falar para essa moça, não chorasse. Larissa, imagina se a Larissa hoje alguém fala para ela: Larissa, amanhã você vai morrer. É profecia também. Larissa, amanhã você vai morrer, essa hora você já vai estar no céu. O que você faria? Muito difícil. Tenta dar a resposta. Se você fosse morrer amanhã, senhor, né? Sério, o que você faria, sério? Tem 24 horas de vida. Não tem alguém ideia, eu faria? Alguém tem ideia, eu faria? E quer responder essa pergunta? Ou eu vou ter que escolher também de novo?
O que você faria, meu jovem? Passar o dia inteiro buscando a Deus para ter certeza que é do céu. Amém. Agora, como ele não sabe que ele vai morrer amanhã, ele não passa o dia inteiro buscando a Deus para saber se ele vai para o céu ou não. Isso se chama descompromisso. Sabe por quê? Porque isso se torna o interesse. Quando você busca a Deus para receber algo em troca, você busca Jesus para receber algo em troca, isso se transforma em comércio. Não é um amor verdadeiro. Se você ama a Deus, se você ama Jesus, você quer estar na presença de Deus aqui na tua casa, no teu trabalho, na tua igreja, com o teu namorado, com a tua esposa, com o teu marido. Você quer que a presença de Jesus Cristo esteja no seu meio. Você quer que o amor, a paz de Deus esteja com você. Você quer que a alegria do Espírito Santo esteja com você. Você quer isso diariamente. Você não quer algo para receber algo. Jesus, eu só vou lhe procurar porque eu sei que eu vou morrer nessa noite. Então deixa de procurar. Senhor. Olha que interessante o caso do rei. O caso do rei foi assim de Deus. Isaías mudou: olha, arruma tua casa e você vai para o céu. Você vai se retirar. Isaías, o rei Ezequias, ele botou a cara na parede, como o irmão falou que ia fazer, ele ia buscar a presença de Deus. Ele fez exatamente igual. Botou a cara na parede, começou a falar: Senhor, o Senhor se lembra? Mas olha as palavras de Ezequias, lembra disso? Senhor, o Senhor se lembra que eu lhe procurei com retidão de coração, que eu busquei a sua glória em Israel, eu destruí os montes, os ídolos, eu fui um homem que perseguiu o seu evangelho o tempo todo. Então, Senhor, corta os meus anos. E aí, antes mesmo de Isaías voltar, Deus voltou a ouvir oração e falou: dá mais 15 anos para cada desse homem. Está vendo? Está feliz? É mais 15 anos para você, não é? Só 15, eu vou explicar, desculpa, vou explicar mais um pouquinho mais tarde, porque só menos até do que 15 para a maioria da geração que está aqui. É complicado, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. Mas eu só quero terminar a palavra. Então Jesus é o nosso modelo. E compromisso na promessa que você fez para Jesus. Tudo acontece na vida pelo mundo espiritual. Não se esqueça de Jesus pela palavra. O que eu estou dando para vocês hoje à noite é uma comida um pouquinho mais sólida, principalmente para os mais jovens, não os mais velhos, os mais jovens. Olha que interessante, pela palavra, Jesus disse que pela palavra, que era boa parte do reino dos céus, a fé de Maria seria produzida. A palavra de Deus, ela se cumpre em qualquer circunstância. A palavra de Deus diz que ela não volta, mas a palavra de Deus fez com que a lua existisse, a palavra de Deus fez com que o céu existisse, a palavra de Deus fez com que o mundo existisse. Pela palavra de Deus, tudo se fez. Inclusive você e eu, nós. Agora que interessante, pela palavra de Deus, Ele deu para você o mesmo dom da palavra que Ele tem. Deus te deu o dom da palavra. E quando o homem usa essa palavra de maneira vã, de maneira mentirosa, de maneira errônea, de maneira a prejudicar não só a si mesmo, mas através da mentira ele está invocando o diabo sobre si mesmo, saiba disso. Quem mente, seja as mentiras que forem, estão invocando o diabo sobre si mesmo, porque o diabo é o pai da mentira. Então quando você mente, você está fazendo oração com o diabo. É misericórdia, mas é verdade. Ao mentir, os jovens, os mais velhos, nós, que a palavra de Deus, você sai primeiro de mim, então eu sou o primeiro a ouvir, vamos lá para ter que provar. Não pense que eu me coloco aqui como um pastor, porque eu não sou pastor, eu sou zelador de uma igreja de São Paulo. E eu falo para você, sai por aqui primeiro tapa da minha orelha. E eu estou preocupado que hoje, eu quero que você saia daqui
achando que você continua podendo fazer uma mentirinha para o seu pai e para a sua mãe. Essa mentirinha que você fala para o seu pai e para a sua mãe como desculpa vai produzir um violento ataque de Satanás sobre você mesmo. Quando você mente para um amiguinho, para uma amiga, para o patrão, para o chefe, para o pastor da igreja, para uma pessoa que está próxima a você, por pior é para a sua mulher. Todos que mentem para a sua mulher. Mulher, eu estava ali, mas não estava. Marido, eu estava lá, mas não estava. Como que Deus pode usar a sua boca? E Deus que faz tudo pela palavra, como é que Ele pode usar uma boca mentirosa? Tem defeitos, sim, defeitinhos que nós temos. Às vezes nós damos a verdade e falamos mentira. Mas a mentira da doutrina do Evangelho não pode ser mudada jamais. Então, quando você usa a sua boca e fala assim: Senhor Jesus, eu fiz um compromisso contigo, eu fiz uma promessa com o Senhor que eu vou ser fiel até o último suspiro da minha vida. O Senhor não fez essa promessa? Fez ou não fez essa promessa para Deus? Sim ou não? E Jesus diz uma coisa muito interessante que as pessoas se esquecem. Jesus disse que pelas suas palavras será condenado e pelas suas palavras sereis justificados. Pela própria palavra que sai da sua boca, você será avaliado por Jesus Cristo. Se você diz para Jesus aqui que você prometeu ser fiel até o fim da vida, e na primeira dificuldade, na primeira perseguição, você vira as costas para Jesus e vai embora, é complicado. Na primeira perseguição, você vai embora, é complicado. Na primeira vez que você tem que um amigo seu te trai, você tem que perdoá-lo, porque o padrão de Cristo diz que você tem que perdoar todos que te devem e todos que te ofenderam. Todos que te ofenderam, olha só, deixa claro, todos que te ofenderam. Não é só um lado, eu só vou perdoar minha amiguinha aqui, porque é ilegal. Mas aquele que tentou tirar o seu trabalho, destruir a sua vida, ou tentar roubar o seu namorado, ou tentar fazer a sua esposa cair, esse também merece perdão. E o perdão começa com você, começa no seu coração. Esse é o modelo de Jesus Cristo de Nazaré. Você pode vir com a doutrina de qual igreja for, você pode vir com qualquer doutrina de homem, você pode vir com vós, doutores da terra. Jesus falou uma coisa: enquanto você não perdoar o seu irmão do íntimo, olha só, de Jesus decretado isso, do íntimo do vosso coração, do íntimo do coração, não é na base, do íntimo do vosso coração, tampouco o meu Pai que estás no céu perdoará os vossos pecados. Esse é o padrão de Jesus Cristo. Não é meu, não é meu rico, mas está aqui, ó. É alguém que tem uma vida diferente da minha? Eu acho que não, né? Então, o padrão de Jesus Cristo, de compromisso, a minha mensagem, pela primeira vez na vida, Deus me deu uma mensagem para dar em 3 dias. Eu normalmente dou uma mensagem só hoje, mas não, Deus mandou dar uma sequência. Então, hoje é uma palavra, amanhã é complemento da palavra de hoje, e no domingo é complemento dessa palavra. E agora, para nós entendermos como é que esse modelo vai ser aplicado na sua vida, o modelo de Jesus Cristo, como é que você vai tendo no seu coração, para que você mesmo tenha a capacidade, muitas vezes, de discernir como agir, principalmente os jovens. Eu me converti aos 15 anos de idade, eu estava, vou contar rapidamente sobre o testemunho, mas deixo para o último dia, com detalhes, porque foi
foi a minha grande alegria na vida. Com 15 anos, meu apelido era Favela, eu era um drogado, dos 13 aos 15 anos, eu era um lixão humano. Vou falar só isso. Não tenho orgulho nenhum disso. Nenhum orgulho, isso já tenho claro. Cocaína, maconha, LSD, etc. Só que um dia eu botei meu joelho no quarto, eu tinha discutido com os meus pais, aí eu vou falar com os pais agora nesse momento, porque tem um recado, do padrão de Jesus. Jesus disse: se você tem alguma coisa contra alguém, ou alguém que fez alguma coisa contra você, vai primeiro com essa pessoa se acertar. Jesus não falou, você só vai se fizerem o mal para você. Você vai, se você tiver alguma coisa contra ela, ou ela tiver alguma coisa contra você, quem mais responsabilidade tem? Quem tem mais conhecimento, quem tem mais responsabilidade. Quem não conhece mais, tem que agir primeiro. Certo? Certo. Se você tem mais, então você vai até a pessoa que te fez mal. Meu amigo, o Senhor me fez mal. Naquele dia o Senhor me ofendeu. O Senhor disse isso, aquilo. Ah, mas eu não. Aí Jesus manda fazer o quê? Chama duas testemunhas. Aí chama um amigo. E olha, vamos conversar mais tarde. Olha, lembra aquele dia que você fez isso, fez aquilo? Não, eu não. Os dois ouviram. Jesus manda. Primeira vez, você ficar com a pessoa sozinho. Segunda vez, chame testemunhas. Se ele ainda não ouvir, se esse rapaz ainda não ouvir, chamamos um membro da igreja. Pastor, vem cá, seja testemunha de Cristo sobre nós aqui nessa noite. Nós vamos tentar fazer um acerto aqui. Eu quero paz na sua vida, meu irmão. Você quer paz com mim? Mas aquele dia você fez isso. Pastor, está vendo? Você reconhece que você fez isso? Ele pode dizer, não reconheço. Aí Jesus fala, se você fez tudo isso, aí você pode considerar ele gentil e publicano. Ainda, quer dizer, glória a Deus, 170 vezes 7, todo dia, ele conhece perdão. Isso é acerto. Mas ele pode falar, não, hoje eu reconheço que eu fiz coisa errada, então está perdoado, está limpado no céu, limpado na terra, nós vamos começar a usar. Glória a Deus. Agora, quantas pessoas não estão vivendo isso dentro da igreja? Quantas vidas estão amarradas? Quantos casamentos estão destruídos? Quantos relacionamentos poderiam ser bem melhor? Porque tudo que está faltando é a pessoa que mais sabe. E às vezes a pessoa que mais sabe é aquela pessoa que mais machucada foi. E essa pessoa que machucada foi, ela tem que fazer o trabalho por saber mais. E até aquela pessoa que machucou e botar paz naquela situação. Esse é o modelo de Jesus Cristo no casamento. Então, para falar de nascimento, Jesus Cristo disse uma coisa maravilhosa. Quando Jesus nasceu, antes de Jesus nascer, a Bíblia tem mais de 3.000 profecias escritas no período de 4.500 anos a respeito da vida do Messias. Deus não só contém deixar para a humanidade a palavra da profecia, mas Jesus mandou escrever para que ninguém tivesse dúvida. Você não tem dúvida. Eu ainda estava discutindo com israelenses outro dia no escritório de São Paulo. Tinha 2 israelenses, hebreus de Israel, mal falam português, eles falam hebraico e inglês. E eu conversando com eles, eu falei, você sabia que Jesus que vocês não aceitam? A profecia diz, não veio o Messias, o Messias ninguém sabe de onde vem. Como não sabe de onde vem? A Bíblia diz que o Messias nasceria em Belém, na Judéia. Você sabia que o rei Davi, ele já escreveu mais de 40 salmos proféticos a respeito da vida de Jesus Cristo, mais de 2.000 anos depois? E aí, quando eu mostrei para ele o Salmo 22, israelita,
Mostrei o Salmo 22 que diz assim: traspassaram os meus pés e as minhas mãos. Os soldados lançam túnicas, lançam sortes sobre minha túnica. Os soldados me enfrentaram com uma lança. Isso são profecias da boca do Rei Davi pelo Espírito Santo que se cumpriram lá na frente. E olha a cegueira do povo que não consegue entender que essas, ele sabe, que essas profecias já se cumpriram. E se você crê que essas profecias se cumpriram, você vai crer que as novas profecias também vão se cumprir. Não adianta a gente só achar que as boas vão se cumprir, mas as más também vão se cumprir. Alguém não parece que algum palestrante amanhã vai falar de Salomão disse: grandes dias, há muitos dias bons, mas também há grandes dias de trevas sobre a terra. E tem uma coisa muito interessante: quando você começa a entender o padrão de Cristo, esse é um homem que teve mais de 3.000 profecias escritas a respeito do nascimento dele. Imagina aquele jovem lá atrás, qual é o nome do jovem? Márcio. Imagina antes do Márcio nascer, 300 pessoas na família dele, os últimos tempos falaram: olha, vai nascer um cara chamado Márcio, vai nascer, já bateu a serra, vai dele vai ser assado. Não tem serra no nome? Ele já botou de barato, ele já botou de barato, vai nascer ali, vai fazer assim, vai fazer assado. Quando esse garoto nascer, nossa! Olha, as profecias se cumpriram. Só que as profecias se cumpriram não para o Márcio, mas se cumpriram para Jesus. E aí nós temos aqui um livro tão maravilhoso que diz assim: livro do Evangelho segundo João, discípulo do Senhor, primeiro capítulo. Quem quiser abrir a sua Bíblia, por favor, leia o livro. Do Evangelho de João, capítulo 1. Só vou orar um negócio para vocês, por favor, concordam. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero que todos esses que estão fazendo bagunça aqui do lado sejam convertidos ao Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Amém. A Bíblia fala que dois concordam será feito. Vamos lá, vocês vão ver aí o Roberto Justo convertido. Porque eu falo um pouquinho mais de mim, quem quiser saber da aprendiz, quiser saber um pouquinho mais dessa experiência, também foi uma experiência interessante também. Eu converso com o menino, vou ficar aqui o tempo que for necessário. Se quiser perguntar, quer saber os bastidores, aí eu converso com ele. E daqui até lá, vamos trabalhar. E aqui a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos deixar claro que nos jovens, o Verbo é Jesus Cristo. O Verbo, a palavra, atenção, o Verbo é algo na gramática que é movimento constante. O Verbo nunca para. O Verbo está sempre em movimento. O Verbo sempre faz alguma coisa acontecer. E a Bíblia aqui diz que o Verbo, Jesus Cristo, estava com Deus, porque agradou lá. Todas as coisas, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amém? Olha que interessante, o planeta Terra foi feito por intermédio de Jesus, foi feito para Ele, por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ponto. Quem manda aqui é Ele. Ele é a autoridade máxima. É Ele que é o cara. The man, here's the man. Ele é o cara. Não, ninguém é mais poderoso, fora Deus, do que Jesus Cristo. Então, eu gosto muito de ensinar Moisés, de ensinar Davi, de ensinar esses homens valorosos, heróis da fé, Abraão, mas ninguém bateu Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém venceu o diabo como Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém foi chamado por Deus, e próprio Deus falou: esse aqui, meu filho, vocês podem adorar. Desculpa. Então é esse modelo de homem que eu quero seguir na minha vida. É Jesus que eu quero aprender a ser. Eu quero aprender a ser como Ele. Eu quero ensinar como Ele. Eu quero que os milagres que Ele fez eu também faça. Eu quero que os padrões que Ele ensinou, Ele que fez a terra, Ele que fez a minha vida junto com Deus, Ele que fez o projeto de vida que tem para a minha vida. Quando você compra um carro, vem com um manual de instruções, o fabricante que fez o carro fez um manual de instruções e disse assim: se faltar óleo vai morrer, se faltar gasolina não vai pegar o motor, se deixar não sei o que vai enferrujar, se não botar a calibragem no pneu vai derrapar. Muito mais quem fez a sua vida. Você tem que conhecer o manual de instruções da vida para você se comprometer em cuidar deste carro chamado corpo que carrega a sua alma, que vem direto de Deus. A sua alma é passageiro VIP do reino dos céus. É muito interessante essa visão. Você tem uma alma e Jesus disse assim: a sua alma está pronta, o Espírito está pronto. Então você carrega dentro de você o Espírito de Deus na sua alma, que é a força vital, que é a vida. Essa vida também de você. Porque Deus, no dia que Jesus falou assim: olha, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que o Espírito está pronto? Porque o Espírito vem direto do céu. Então o Espírito tem que começar a lutar contra o videogame, tem que lutar contra o pecado sexual, ele tem que lutar contra as mazelas desse mundo, ele tem que lutar contra a mentira, para que esse corpo não negligencie o cuidado da alma viva que você tem que carregar ao longo da vida. Esse é o padrão de Deus. E eu entendo que o padrão daquele que criou o mundo, que está escrito aqui, a Bíblia fala aqui no começo que tudo foi feito por ele, para ele, por intermédio dele. Quando Jesus nasceu, 1 milhão de crianças foram mortas para Jesus nascer. Para para pensar. Essa moça bonita, emocionante. A Keren, nunca ouvi isso, Keren. A Keren, antes dela nascer, tiveram 7 milhões de cristãos que morreram na nossa vida. É entre todos os nossos irmãos que sacrificaram a sua vida pelo Evangelho e chegaram até hoje aqui, que são homens que morreram para essa nossa. A minha pergunta para você é muito simples: quanto você está disposto a morrer para que outros venham a nascer? The bottom line, quer dizer, a linha final entre o compromisso de Deus que você tem com o reino do céu
E o compromisso que você tem consigo mesmo é a diferença entre o compromisso cristão do modelo de Jesus e o modelo dos homens. O modelo de Jesus diz que quando ele nasceu, esse Filho de Deus, ele teve que nascer numa manjedoura, junto com os burrinhos, com as vacas, com as galinhas, porque não tinha lugar para ele na hospedaria principal. E eu vou dizer uma coisa para você: tem muito Jesus nascendo na vida de todo mundo, e todo mundo deixando Jesus nascer lá fora. Levar Jesus para dentro de casa. Deixa Jesus lá fora na manjedoura com as galinhas, com os cavalinhos, com o burrinho. Deixa Jesus lá fora. Ai, que dor no pescoço. Jesus não nasceu não só como o maior sacrifício da história de criança, como Jesus mesmo, ele teve uma coisa que talvez seja o maior julgo de Jesus Cristo que nós não conseguimos entender, nunca vamos conseguir entender a grandeza do feito de Deus e do feito em Cristo Jesus. Por quê? Porque você não sabe o seu dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Você não sabe se nós estaremos vivos. Mas Jesus, quando ele nasceu e quando ele teve, porque a Bíblia fala, antes desse menino comer manteiga e mel, ele já terá aprendido a discernir o bem e o mal. Olha que interessante essa palavra. Então Jesus, desde o pequenininho, desde nascido, ele já causou um problema na terra, porque 2 milhões de pessoas já começaram, nasceu no Salvador, meu filho tem que morrer por causa disso. E aí em seguida pega Maria, pega o João, foge para o Egito, porque estão pegando, querendo prender a mãe do menino, estão querendo matar esse menino. E às vezes a gente fica desesperado com qualquer lutinha que tem mulher, né? A gente fica desesperado. Maria e José para a criança, pegar um camelo, não é que pegaram uma estradinha BR boa aqui não, carrinho com ar-condicionado, camelão no meio do Egito. O estilo propriedade tem do mais 60 graus no deserto, 60 graus. É quente. Tem uma brisazinha demais. É um padrão de Cristo para vocês que estão nascendo. Olha para vocês que são jovens. Jesus tem algo muito para vocês que estão lá no meio. Recebe aí o que Jesus falou que ele vai te dar. Você sabe o que é. Sabe ou sabe? Mas Jesus te ama muito, viu você? Segura aí, Deus vai te dar. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Jesus, quando nasceu, ele soube discernir o que era bem e mal. Esse garoto foi começar a ser ensinado na palavra de Deus. Olha o compromisso dos pais. Maria, serva de Deus, quem se não conhece história, escatologia e livros sagrados, a Maria foi criada, foi nascida dentro do templo de Israel. Ela foi criada junto aos sacerdotes de Israel. José era um dos sacerdotes desse tempo, só que ele já era ancião, ele já era bem mais velho, ele já não exercia mais o sacerdócio. Então Deus escolheu um homem santo e uma menina criada desde a sua mocidade, desde a sua juventude, debaixo da lei santa de Deus, para que essa menina não fosse contaminada de nenhuma maneira. Meninas, vocês todas podem ser tão ou mais bem-aventuradas que Maria. Eu não estou aqui adorando Maria, mas a Maria, a Bíblia é clara. Maria é uma mulher bem-aventurada. Ela não é digna de adoração, mas ela foi uma mulher bem-aventurada. Ela foi a mulher que Jesus escolheu para Deus escolheu para trazer o filho dela na barriga. Bom, é isso que nós temos que entender. E você é uma mulher tão bem-aventurada do que a Maria, se você for como Jesus Cristo, não como a Maria, mas como Jesus. Então é hora de vocês entenderem que Jesus Cristo, quando ele não conseguia, ele estava aprendendo a discernir o bem e o mal. A mãe dele sabia, porque o anjo
seria o Salvador do mundo. E meninas, eu digo para você uma coisa, que a palavra de Deus fala uma coisa maravilhosa, que os filhos são herança de Deus sobre a face da terra. E vocês foram escolhidas como princesas da casa de Deus, para carregar no vosso ventre a bênção que Deus tem para vocês, que vocês não vão ficar curtindo aqui na vida, mas vocês vão levar essa herança para a eternidade, para a casa de Deus, no futuro, na vida eterna. E se você é uma menina de Deus, uma menina santificada, uma menina que está a fim de cumprir os propósitos de Deus, você vai começar a lapidar ou aperfeiçoar os padrões que você já tem na sua vida. Porque a palavra de Deus não mudou até hoje. Eu vou dizer uma coisa aqui, que talvez algumas pessoas não gostem, mas a verdade às vezes incomoda. A palavra de Deus diz que a mulher, esposa, mãe, a mulher foi feita para trazer no seu ventre aquilo que Jesus Cristo trouxe para nós. Jesus trouxe para nós a capacidade de nascer no Espírito. Jesus trouxe para nós, homens e mulheres, a capacidade de ter uma nova vida no Espírito, através do arrependimento do pecado e aceitar Ele como Senhor e Salvador. Jesus nos deu a chance dessa salvação. Amém? E a mulher no casamento, a mulher com o seu marido, cumprindo o plano de Deus, a mulher faz exatamente o plano, a função de Jesus Cristo, que é gerar vida através do seu ventre. Essa é a missão, talvez a mais nobre que possa existir. E assim como o homem feito imagem de Deus, a mulher carrega algo que foi feito a imagem de Deus por Jesus, ela carrega a chance e a oportunidade de dar a vida. E isso não tem preço no mundo. E muitas mulheres estão aí, eu não quero ser mãe, eu vou fechar meu ventre, eu vou operar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu não quero, não, filho não. E Jesus está falando, eu quero dar bênção para você, eu quero dar bênção para você, eu quero dar bênção para você. Ah não, Jesus, eu não quero a bênção, não me dá bênção não, eu não tenho dinheiro para pagar. Aquele que dá é aquele que tem capacidade de estar no sul. Então não impeça Deus de frutificar, mais para as meninas, para os jovens, que nós temos o padrão de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, garoto, além de causar já esse transtorno em Israel, já causou, aliás ele causou no mundo, né? Eu gosto de fazer o valor, porque até os reis da Arábia do Oriente tiveram que vir para adorar ele ali em Israel. E vão ter que adorar no dia que ele assumiu a terra. Jesus chegou causando, né? Eu gosto de dizer assim, chegou causando. E Ele quer que você também cause. Ele quer que você também faça da mesma maneira que Ele fez nesse mundo pernicioso mal. Você ser a Maria, você ser José, você fazer o que Cristo fez através da sua vida. É isso que Jesus quer. Ele quer que você cause. E Ele pega os livros escritos com o nome de cada um, o projeto de cada um, e Jesus o projeto dele. Olha só que interessante. A mãe Maria e o pai José, sabendo que Jesus já era o garoto de Deus, desde pequeno ensinaram a Jesus Cristo a amar a Deus mais do que todas as coisas. Ensinaram as letras da palavra de Deus. Ensinaram esse menino a crescer sem nenhum tipo de infecção, nenhum tipo de contaminação de doutrinas mentirosas. Eles não permitiram Jesus ser mal ensinado. Jesus foi ensinado na perfeição. A maior prova disso é que aos 12 anos de idade, não sei se está fazendo os seus 12 anos, mas aos 12 anos de idade, quando Jesus se afastou dos seus pais, ele foi encontrado 3 dias depois da morte. Onde? No templo. E aí a mãe vai reclamar com ele. Ela diz, o que você fez com a gente, filho? Ele falou, mãe, você que me ensinou, você não sabe que eu deveria estar na casa do meu pai? Você não sabe que você que me ensinou que eu tenho que estar na presença do meu Deus e do meu Pai. Jesus com 12 anos ele sabia que ele tinha que estar na casa de Deus. Ele foi ensinado, porque Jesus não pôde usar nenhum artifício
divino para vencer o diabo, porque senão seria desequalização de poderes. Então Jesus falou: você não sabia, minha mãe, quando devia estar na casa do meu pai? Só quando Jesus chegou lá, quando os homens chegaram lá, Jesus estava discutindo com os caras. Isso, aquilo, todo mundo maravilhado. Então Jesus, a sua vida, desde os 12 anos, desde o seu nascimento aos 12 anos, ele não teve diversão. A vida de Deus, a vida desse menino Jesus, era amar a Deus, era estar na presença de Deus, era conhecer esse Deus. A vida de Jesus não fez festinha de aniversário, Jesus não ficou fazendo churrasquinho com os amigos no final de semana. Jesus, a vida inteira, ele trabalhou para que você fosse salvo. A vida inteira, os 33 anos que a gente imagina que Jesus viveu, para que você, meu garoto, fosse salvo, para que aquela senhora fosse salva. Jesus trabalhou 33 anos para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de sermos o quê? Filhos de Deus. Por isso que Jesus entendeu desde o princípio, quando ele nasceu, desde que ele soube discernir o que era bom e o que era mal, ele entendeu que a vida dele seria trabalhar para a nossa salvação. E ele disse: você vai carregar minha cruz, e saiba que a sua missão a partir de hoje é trabalhar para a salvação daqueles que eu vou colocar na sua mão. Não mudou a história não mudou. Jesus não mandou você: olha, você vai fazer, você só vai ficar aí na praia todo dia tomando sol, comendo peixinho. Jesus não falou isso. Ele falou: se você não negar a si mesmo, se você não morrer para si mesmo, você não pode sair de si. Porque o meu discípulo tem uma obra a fazer, o meu discípulo tem um objetivo, o meu discípulo tem que cumprir um livro da licença. Eu escrevi um livro para o meu discípulo. Qual é o seu nome? Você vê que Jesus está te pegando hoje, né, meu? Ô Paulo, Deus tem algo contigo, meu irmão. Jesus escreveu um livro de Paulo e falou: eu preciso que o meu discípulo cumpra todas as profecias e projetos que eu escrevi para ele. Eu preciso que ele faça isso. Mas se o Paulo está aqui na minha frente e falar: eu não quero, eu quero ficar tomando chá de tomate na praça, eu quero ficar só saindo com a menininha, eu quero só fazer isso, eu não quero ler a obra, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Logo, Rosa, quem sabe Deus está trazendo para você a sua bem-amada mulher, e você espera para fazer na hora certa. É isso, Deus, é isso que Jesus fez. Tem um livro desse garoto, tem um livro seu, meu, nosso. E olha que interessante o projeto que Jesus tinha para a vida dele. Você não sabe, que é o grande barato da história, que você não sabe o que vai acontecer com você. Isso dá uma capacidade de motivação fenomenal que Jesus não pôde usar. Porque Jesus, desde o dia que ele nasceu, ele sabia exatamente que ele ia para a cruz, que ele ia sofrer o maior tormento que o homem já sofreu. Jesus sabia o dia da morte dele. Jesus sabia quando eles iam colocar uma coroa de espinho na cabeça dele, enchendo de porrada. Jesus sabia que um tiraçado dele era neveira. Jesus sabia que ele ia ser tentado de toda sorte de tentações. Jesus sabia que ele tinha que ir para o deserto, ficar lá 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber, porque você tinha que ser salvo. Aleluia. E qual é o seu compromisso com esse Jesus? O que você está fazendo em troca? Porque Jesus disse assim: o maior mandamento é amar o teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus quer que você pegue a sua vida e use ela para salvar o seu próximo. Não para ficar brincando da casa de Deus, não para ficar brincando com o nome de Deus, não para pegar o nome de Deus e jogar no lixo, como estão sendo feito nessas televisões, como estão sendo feito nessas igrejas.
que estão dando a sua vida para Jesus? Quantos existem? Que estão morrendo, estão dispostos a ser descarnado vivo, entendeu? Tirar a pele inteira dessa moça. Quem de você está disposto a pegar uma faca e começar a tirar a pele inteira dessa moça e vou deixar ela em carne viva? Mas não vai ser com a faquinha, não, vai ser com um chicote. Vem cá! Vem cá! Até ficar a carne viva. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus ficou assim com você. Não dói, né? Não dói aqui na igreja ar-condicionado, bonitinho, maravilha, em 2012, em Jabatão da Serra dos Guararapes. Não dói. Aqui não dói. Mas sabe o que vai acontecer? Vai chegar para você. Vai chegar o dia da sua amargura, vai chegar o dia da sua prova definitiva com Jesus, vai chegar o dia que você vai ter que colocar a sua vida na linha do trem e falar: Jesus, passa por cima. E quando você não fizer isso, o seu livro está lá na estante, todo mundo querendo receber, mas o seu livro está guardado lá na estante, até o dia que você falar: Jesus, eis-me aqui, para negar a mim mesmo, para destruir os meus sonhos, porque a partir de hoje, meu Jesus, eu quero viver os seus sonhos. Porque eu entendo, Jesus, que foi o Senhor que fez a minha vida, foi o Senhor que escreveu meu manual de instruções, o Senhor que sabe as minhas necessidades, o Senhor que sabe o meu futuro, o Senhor que sabe como melhor o Senhor vai me usar na vida, o Senhor que sabe como eu devo e quando eu vou morrer, é o Senhor que sabe. Então, Jesus, os meus sonhos, joga no lixo, a partir de hoje são os seus sonhos para a minha vida. Seja me descarnar, tirar minha pele, matar com um tiro, me arrebentar, perder meu marido, perder meus filhos, o que o Senhor quiser, eu estou disposto a fazer. Agora nós estamos começando a falar em compromisso. Quando você tem a capacidade de pegar a sua vida e colocar na linha de trem e falar: chega, Jesus, acabou minha história. Hoje, seu nome? Completo. Débora Maria de Mendonça Costa. Jesus, hoje eu verdadeiramente estou te aceitando na cruz do Calvário. Hoje a Maria, a Débora, vai comprar um caixão aqui na portuária de João Batão da Terra. Vai comprar um caixão e ela vai colocar lá dentro, ela vai pedir para fechar a porta, vai abrir uma vala na terra, vai colocar aquele caixão lá dentro e vai pedir para Jesus colocar concreto e que nunca mais a velha Débora ressurja. Agora nós estamos começando a falar. Enquanto não existir o funeral, o seu funeral, você ainda não é discípulo de Jesus. Aí é muito pesado essa palavra. Pesado foi carregar a cruz. Pesado foi carregar os pecados do mundo. Pesado foi ter que viver 33 anos de idade, 33 anos de vida sem dar um sorriso. Porque toda a obrigação da salvação do mundo estava nas suas costas. Glória a Jesus, aleluia. Isso foi pesado. Eu não vou voltar ainda, quem pode ser voluntário? Eu quero dar um mais jovem, você não. Eu quero desses jovens abaixo entre os 18.
segurar a cadeira. Está ouvindo? Está pesado aí, sábio. Sábio. Dá para segurar, tá? Alguém para segurar. Tem mais peso aí? Vamos lá, tá leve aí, meu? Então deixa o Samuel ali por enquanto. Deixa ele segurando a cadeira. Agora, Samuel, dá uma voltinha na cadeira para nós aqui. Vai lá, Samuel. Vai que Jesus é contigo. Vai que Jesus é contigo. Amém. Glória a Deus. Não volta para descansar, não. Olha que interessante. Uma pequena alusão. Mas é isso que Jesus faz conosco. Ele começa com uma cadeirinha leve. Segura a cadeirinha. Sabe, vai dar uma volta. E o sábio tem força, né? E aí quando ele voltar agora, ele já voltou um pouquinho mais forte de quando ele saiu. E aí se Jesus viu isso, falou, putz, ele está carregando uma cadeira, só que uma cadeira pode significar uma alma, uma cadeira pode significar 10 almas, uma cadeira para outros pode significar 100 almas, uma cadeira para outros pode significar 50 mil almas, uma cadeira para outros pode significar 150 mil almas, uma cadeira para outros pode significar 10 milhões de almas. E o sabinho está lá segurando a onda. Ele podia falar, não quero, está muito pesado, não aguento mais. Não sei de quem é isso aqui. Mais uma voltinha. Vamos. É que Deus vai te abençoar, meu irmão. Vai lá que você não está fazendo nenhum trabalho no Senhor, é em vão. Lembre-se disso. Isso é profético. Está acontecendo aqui com a vida do sábio, é profético. Você não vê isso acontecer. Obrigado, Senhor. Está começando, né? Então faz o seguinte, bota aí no chãozinho. Fica 3 minutos aqui descansando, você vai pegar o capô de novo. Mas é com mais peso. Mas ele já está mais forte, o músculo dele já desenvolveu. Assim começa a obra de Jesus nas nossas vidas. Basta você falar, eu quero, basta você falar, Senhor, dá o peso que eu posso segurar. Eu seria um injusto, um sacana, um perverso, um malvado, se eu pegasse esse público inteiro e desse nas costas dele, porque ele não ia ter condições de carregar. Agora você acha que Jesus é justo? Vai te dar um peso que você não pode carregar. Ele sabe quanto o sábio pode carregar, mas ele quer que o sábio cresça. O músculo só cresce através do exercício. A fé só cresce através da prática. A fé só cresce através da prática. E a prática de se matar todo dia para que Jesus coloque a cruz dele nas suas costas. E a cruz de Jesus pesa. A cruz de Jesus não é leve. A cruz de Jesus traz sofrimento, traz perseguição. A cruz de Jesus traz humilhação. A cruz de Jesus traz novidade, porque o plano que ele tem para você nunca ninguém fez. Porque tem uma Bíblia escrita única e exclusivamente para o Senhor. O plano de Jesus Cristo vai trazer choro, vai trazer lágrima, vai trazer você abrir mão de tudo que você sonhou, para que você carregue o peso de uma alma. Eu conheço uma mulher em São Paulo que o filho dela deu 35 tiros na própria mãe e a mãe perdoou o filho. Eu conheço uma mulher que apanhou 38 anos do seu marido. 38 anos do seu marido.
Ouçam esse testemunho. 38 anos apanhando o seu marido, porque o marido não era crente e ela era. E ela entendeu que a alma daquele homem era mais importante do que a vida dela. Ela entendeu que a alma daquele homem era mais importante que o mundo inteiro. Ela entendeu que a alma daquele homem era mais importante do que todas as coisas. E ela preferiu sofrer por 38 anos para a vida daquele homem ser salva. O dia que nós, não digo vocês, nós tivemos a capacidade de nos anularmos 100% para que outra pessoa viva, nós estamos começando a falar por isso. Obrigado, Sal. Você não vai precisar carregar mais nada hoje. Vai cuidar dessas perguntas. Escolhe uma mão. Então já veio hoje. Ah, essa aqui, essa que eu já falei que ia tirar a pele dela também, cara. E para as mulheres. Não é só para os homens, não. O compromisso. Compromisso eu não vou pegar nem almoço hoje. Porque a obra de Deus, homens puxando a orelha em todos nós, a obra de Deus começa com a gente. Todo homem foi feito à imagem e semelhança do Deus vivo. O homem é o povo provedor, o homem é o pensante, é o homem que invoca a Deus sobre a sua família, é o homem que invoca a Deus sobre a sua namorada, é o homem que fala para a sua namorada: conosco vai ser santidade. Não é a mulher que tem que ficar falando, aqui não, é o homem que fala: nós adotaremos o padrão de Deus. Não vamos encostar na nossa namorada, não vamos encostar na nossa noiva até o dia do casamento. Não tem que vir da mulher esse padrão tem que vir do homem. E aonde estão esses homens? O homem que fala: Senhor, tu me mandaste o seu cabeça na minha casa, eu vou trabalhar, eu não vou ficar dormindo, e o Senhor abençoa a minha casa, porque a minha mulher precisa se abençoar. O Senhor me fez provedor do meu lar. Aí tem homem com uma mulher em casa, duas na rua. Tem homem, em vez de ler a palavra de Deus, que diz que o homem deve viver a vida comum do lar, está lá escrito. É mentira minha, pastor? O homem deve viver a vida comum do lar. Não é a vida comum do jogo de futebol, não é a vida comum do bar, não é a vida comum dos amigos, mas é o homem que decide casar. Ele tem que ser para a mulher que Deus é para Jesus. Não para os homens de plantão, puxei o orelha. Seja um homem que Deus olhe para você e fale assim: eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho do homem que eu fiz você. Eu tenho orgulho de você ser um homem cabra-macho. E você não vira as costas do problema. Você fez coisa errada, você assume. Você não falta com a verdade. Você não dá gancho no teu trabalho. Você não fica cheio de mas você está presente quando a tua mulher precisa. Você bota o seu ouvido para ouvir o que ela tem para falar. Você leva ela aonde ela precisa. É isso que tem que ser um homem de verdade. É isso o padrão de homem. Pode estar cheio de homem que aqui dentro, lá fora, aí já viu, né? Não, bota o joelho no chão, vai se arrepender. Pensa se hoje o livrinho que está escrito sobre você, os anjos anotaram a seu respeito, eu falo para os homens. Pensa se o livro que está escrito a seu respeito, que os anjos escrevem todo dia. Alguém tem uma Bíblia rápida aqui? Bíblia, por favor, abre Apocalipse, capítulo 20. Você é filha daquela moça, né? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 20. Achou? E viu um grande trono, capítulo 20, versículo 11, diz assim: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele,
cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quer dizer, ele viu Deus e tudo, ninguém foi digno de encontrar a presença de Deus. E diz assim: e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Quer dizer, existe um livro seu, meu amigo, lá no céu, escrito diariamente, os anjos tomam nota. Existe, aliás, eu acho, dois livros. Eu acho que existe o livro de Deus, que escreveu o projeto da sua vida. Esse é o projeto do fulano. Exército. Tem um projeto que vira a Bíblia do Exército e vem aqui o que o Exército está fazendo para cumprir o objetivo de Deus na verdade. E aqui diz assim: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E quem não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Amém? Nós temos aqui um problema. Jesus disse: aquele que crê em mim, tomar o meu jugo, não será julgado e não irá para julgamento. Amém? Vai direto para a vida eterna. Agora, tem muitos que dizem que servem a Jesus, que dizem ser cristãos, que não colocaram a sua vida na cruz, que não permitiram Jesus estacar suas mãos, que não quiseram ir para o fogo. Esses vão para o julgamento. Sim, não sei. E aí você vai ser julgado conforme o livro que está escrito nos anjos tomam nota a todos os dias. Então hoje, quando nós falamos de compromisso, já estou para encerrar, eu peço mais 20 minutos, 15 minutos de atenção total agora que eu vou falar para vocês. Para o que vocês estão fazendo. Preste atenção. Vocês, hoje, a primeira lição de compromisso, para você saber se você realmente está disposto a ser um servo de Jesus Cristo, é você ter a capacidade de entregar a sua vida, entregar os seus sonhos, entregar os seus planos que você tinha para você mesmo e colocar isso na cruz. É a capacidade de dar a vida para que outros venham ser salvos. Essa é a medida. Eu não preciso julgar você, nem ninguém precisa julgar. Você tem que saber se você quer e tem a capacidade de falar assim: ô Jesus, hoje eu quero, e se eu não tenho a força, me dê a força, se eu não tenho a capacidade, me dê a capacidade, mas eu quero estar inscrito no livro da vida e não ir para julgamento, porque o Senhor me achou digno de ir direto para o céu, porque eu não amei a minha própria vida, e através da minha vida o Senhor pode salvar muitas almas. Essa é a medida que você vai ter, porque Jesus foi crucificado no fim da sua vida, ele estava lá na cruz, e quando ele estava no mais tormento de todos, ele falou: Deus seja. Conhece? Conhece? Não? Jesus estava na cruz, no último minuto de vida, seu nome é Graziele. Jesus estava na cruz, carne viva, uma coroa de espinhos que já tinha entrado na cabeça dele. Ele já tinha apanhado, bufetado, arrebentado, estourado, tinham feito todo cuspido na cara dele, tinham feito tudo que pode, mais um pouco. E ali na cruz, Jesus teve sede. Falou assim: estou com sede.
o soldado romano pegou uma esponja, um bebedor de vinagre. Não foi de água, não. Foi de vinagre. Misericórdia do diabo é zero. Lembre-se disso, o diabo não tem misericórdia de você, meu irmão. O pratinho vem doce, mas tem uma intenção atrás por trás. O diabo quer destruir toda a vida de todo homem que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O diabo, até o último minuto de vida, ele vai tentar você, para que você caia. Eu tenho um amigo, meu melhor amigo, Bernardo Monteiro, português, filho do grande empresário de Portugal. Esse garoto, esse homem estava morrendo afogado, quando o diabo apareceu para ele e falou assim: se você me invocar, eu te salvo. Eu conheço esse Senhor. Meu melhor amigo, ele falou assim: eu prefiro morrer. E começou a orar, e aí veio uma paz e salvou ele. Eu fui pessoalmente cuidar de um caso na Suécia, muito parecido. Eu fui chamado, antes mesmo de aprendiz, como executivo dela, eu fui chamado para cuidar de um cara que aos 18 anos fez um pacto com o demônio. E esse pacto com o demônio venceu aos 30 anos de idade. E esse cara era um viking sueco desse tamanho, de 2,5 metros de altura. Era grandão, fortão, ele era um típico príncipe da mulher, loiro, olho azul desse tamanho, uma porta forte, era o biotipo do cara, o cara. E aí, esse cara fez um pacto, venceu, e ele caiu aos 30 anos, ele começou a cair. Ele simplesmente estava dando, ele caiu, desmoronado, quebrava uma perna, desmoronado, quebrava o braço, todos os amigos dele foram mortos. Eu estava lá, o melhor amigo dele se suicidou com um tiro na cabeça. Porque o diabo pegou esse sueco e hoje não serve de Deus. Mas olha que interessante, Deus me tirou do meu trabalho, onde eu estava, e me mandou lá para a Suécia, às minhas custas. Não foi, eu não estou querendo, olha só, eu não estou querendo trazer glória para mim, não entendo isso. Mas a obra de Deus não vai ter a igreja ter que pagar a sua obra, meu irmão. Deixa eu dizer para você, não é a igreja que tem que custear as suas obras. O trabalhador é digno do seu salário. E se você tem salário, você pode pagar as contas do Evangelho que Jesus colocou na sua vida. Essa glória é sua e não da igreja. E aí aquela viagem me custou, sei lá, uns bons 5 mil reais, 5 mil dólares, 6 mil dólares. Mas uma alma foi salva, nem que tenha sido do outro lado do mundo, lá na Suécia. Um país que eu não falava a língua, um lugar que eu não conhecia, um maluco de um viking de 2 metros de altura que tomava 2 litros de vodka que não ficava bêbado. Estou falando sério, completamente possuído. Vale muito mais do que 5 mil dólares. Quanto vale a vida dessa preciosidade da gratidão? Custou quantas milhões de almas para Jesus ter que matar um monte de gente para chegar ao Evangelho para salvar essa moça? Para salvar você, para você ali do seu lado de óculos, está com a Bíblia ali, olhando, né? Você, como é que é seu nome? Oi? Deixa eu não ouvi direito. Jesus não é surdo, mas eu sou. Vai. Online, posso orar por você? Vamos fechar a mão. Santo Deus e Pai, em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor Jesus Cristo vai desabrochar essa menina como se desabrocha uma flor. De um brotinho, de uma sementinha, aqui vai nascer uma árvore grande e portentosa, bonita aos olhos e bonita também, meu Deus, nos frutos espirituais. Meu Deus, meu Pai, hoje, Senhor, aquilo que foi amarrado na vida dessa menina, a partir de hoje, meu Senhor, eu te peço, destrói toda a obra que Satanás fez contra a vida dessa moça, porque ele sabia que essa moça, essa menina é escolhida do Senhor sobre a terra, e hoje, meu Deus e meu Pai, essa menina vai produzir frutos, vai grandes frutos para o reino de Deus, e Satanás vai ser humilhado, e muitos serão humilhados com a vida dessa moça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda arma contra a vida, toda arma contra a vida dela hoje está destruída em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.
preço uma alma, a sua vida perto de uma alma, é a sua vida, o maior preço que você pode dar. Eu vou chamar a atenção hoje para um detalhe agora. Então aprendemos hoje o começo de compromisso significa dar a sua vida para alguém, porque a alma dessa vez é você. E agora eu vou te dizer uma coisa. Nós estamos, eu estava falando com o pastor Ismael hoje. Pelas profecias bíblicas, eu sou escatologista. Eu estudo a palavra de Deus, os apócrifos, os evangelhos, os de Israel, os não de Israel. Fui iniciado na maçonaria, conheço muita coisa. Não sei nada, mas acredito conhecer um pouquinho mais do que a maioria. Tenho todos os rituais sagrados da maçonaria na minha casa. Não porque eu adoro, mas pelo conhecimento. Meu pai era grau da minha igreja. De acordo com a Bíblia, o próximo Papa, depois do Ratzinger, já deve ser. Olha o que eu estou dizendo, não vou dizer que eu já lhe disse que é. Olha só a diferença, tem mais testemunhas. Já deve ser a primeira besta do Apocalipse. Se realmente se cumprir esta parte da profecia, e o Papa ser a próxima besta do Apocalipse, como a Bíblia fala, que no capítulo 17 de Apocalipse diz que a besta, que seria esse primeiro anticristo, ela surgiria do abismo. O abismo é a morte, trevas, né? Abismo é inferno. Essa besta, ela ressuscitaria, como o diabo quer copiar Jesus. Então, o diabo precisa criar algo para enganar os homens. Então a Bíblia fala em capítulo 17, se quiser ler, leia, mas diz assim: essa besta que era, não é, mas aparecerá, é ela, a besta. Olha que interessante, eu vou contar um caso para vocês, vocês não sabem, pouca gente fala isso nas igrejas, mas eu faço questão que pelo menos eu estarei falando da minha parte, essa responsabilidade eu não trago sobre as minhas costas. Em 1929, o Vaticano, que é a sede da Igreja Católica, foi conclamado reinado. Ele é o reinado, ele é um país independente da Itália. Depois os pais podem explicar melhor aos filhos, se quiser mais sobre isso, o pastor pode explicar. A Igreja Católica tem a sua matriz em Roma. E essa matriz em Roma, a Bíblia fala que essa besta estaria no monte, na cidade das 7 colinas. E a cidade das 7 colinas, que é uma cidade cercada, sempre circunvalada por montes, 7 montes, é a cidade de Roma, o Vaticano. A Bíblia fala que a besta estaria nessa cidade. Em 1929, o Vaticano sendo conclamado o reino, o Papa é a única autoridade na terra que tem a autoridade do Estado, como rei, e também a autoridade da Igreja. Além disso, a Bíblia fala que o 8º rei seria procedente dos 7. Ele era, não aí apareceria. Desde 1929 até agora, nós tivemos somente 7 papas. Esse Papa que nós estamos é o 7º Papa. E a Bíblia diz que o 8º Papa seria, o 8º rei seria a besta, e começaria a perseguição dos cristãos na face da terra. E essa 8ª besta, ela ressurgiria do abismo. E a Bíblia diz que aqueles que não conhecem, está comigo aqui? A besta, e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, que não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá e aparecerá na minha canção. Aí o anjo diz assim: aqui está o sentido para explicar essas coisas. As 7 cabeças são 7 montes.
São 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. A única cidade do mundo conhecida como a cidade das 7 colinas é a cidade de Roma ou a cidade de Lisboa. Na cidade de Lisboa não pode ser, porque lá não tem nenhum tipo de poder. Diz mais, diz assim: e também são 7 reis. Olha só, são 7 colinas. Desculpa. Mas também são 7 reis que ainda não receberam, e a besta que era e já não é ela também o 8º rei, e é dos 7 que caminha a perdição. Olha que interessante, nós estamos no 7º Papa. O 8º Papa, o 8º rei viria dos 7, e a Bíblia diz que ele surgiria do abismo. Então, muito provavelmente, nós veremos o ressurgimento de algum dos papas. Eu creio ser João Paulo II, que deve ressurgir em ressurreição, em personificação de Satanás, justamente para enganar a terra. Você imagina, amanhã surge João Paulo II das trevas. O mundo vai dizer: nossa! E eu pedi licença para pregar essa palavra para o pastor hoje. Não estou aqui na minha vontade, não, pedi licença. E imagina o mundo hoje, surge o João Paulo II das trevas, o mundo vai seguir esse cara. E a Bíblia diz que ele tem reino por 4 anos, 42 meses, e depois dos 42 meses surge o falso profeta, que seria o anticristo, e eles juntos governariam a terra, total, do começo ao fim do reinado deles, por 6 anos, 3 meses e 15 dias. Isso significa que, se realmente tudo isso, olha que eu estou deixando bem claro, se realmente tudo isso que está se cumprindo acontecer, nós temos não mais do que 10 anos antes da destruição do planeta. O quadro é muito mais sério do que nós estamos pensando aqui no mundo. Existe, por outro lado, o apóstolo, o São Malaquias. São Malaquias foi um bispo da Igreja Católica. Ele nasceu em 1100 e pouco, 1143. E esse homem previu, em uma revelação, que haveriam, a partir daquele dia da vida dele, até o fim dos tempos, 112 papas. E o 112º Papa seria o anticristo que caminharia para a destruição. De acordo com as profecias dele, já estamos no Papa número 111. E todas as profecias dele se cumpriram. Inclusive, ele dava uma frase em referência a cada Papa que nascia. Então, João Paulo II, ele não botava não, mas isso faz 1000 anos atrás. Ele escreveu assim: Papa número 110, El labore del sole. O labore del sole significa o quê? O trabalho do sol. Papa João Paulo II foi o único que nasceu sobre uma eclipse e morreu sobre um eclipse. Foi enterrado debaixo do eclipse. O trabalho do sol. Aí foi ser eleito o novo Papa, que seria, a profecia dizia que seria a glória das oliveiras. A frase que seria atribuída a esse 151º Papa seria a glória das oliveiras. E quando o Papa foi eleito, ninguém entendeu, mas não tem nada a ver com a glória. Quem gosta de profecia, quem gosta de estudar isso, não é meu caso, ninguém entendeu nada. Como é que pode? 2 dias depois, o Benedicto XVI apareceu com esse nome, ele adotaria o nome de Benedicto XVI. O nome Benedicto XVI remete a uma ordem católica que reinou na igreja por mais de 800 anos, foi a maior força da igreja católica, e seria a ordem dos beneditinos. Por isso ele veio dessa ordem, e o símbolo dessa ordem é a oliveira. Então, meus queridos amados irmãos em Cristo Jesus, tudo está indicando que a próxima Papa, e ainda diz que o 7º Papa, o 7º rei deveria durar muito pouco. Ele está com 85 anos, para quem não lê jornal, acabaram de descobrir uma trama para assassinar o Bento XVI. Alguém viu isso? Eu sabia mais jornal, um pouquinho mais. Mas eu estou falando isso como advertência, como alerta. Quem não quiser dar bola para o que eu estou falando, não dê bola. Quem não quiser acreditar, não acredite.
Eu estou fazendo a minha obrigação. Estou fazendo a minha obrigação em dizer para vocês, meus jovens, e a Bíblia diz que nesses 6 anos, 3 meses e 15 dias, todos os cristãos da terra seriam perseguidos e mortos. Isso significa que todos os cristãos serão lançados à morte, exceto aqueles que aceitarem a marca da besta. A Bíblia diz que o anticristo, esse segundo que aparece, a liderança começa, quem começa a perseguição aos cristãos é o primeiro rei, seria a primeira besta, mas é o anticristo, esse segundo que aparece, que vai entender que os homens têm que receber uma marca para poder comprar e beber, para poder vender e comprar. Para você morar, você vai ter que ter a marca da besta. A marca da besta é aqueles que aceitam Satanás, aceitam essa marca. Essa marca vai ser colocada, vai ser colocada ou na mão dela ou na cabeça dela. E essa marca, quem carregar essa marca, eu não posso, muitos falam, isso não pode brigar, eu não acredito que seja, nem no Chile, a não ser que você tenha o livre-arbítrio de fazer, porque Deus é justo. Ele falou, aqueles que aceitarem. Então ninguém, mas eu vou no hospital, o cara bota um chip em mim. Não foi de livre-arbítrio, então não pode ser a marca da besta. A marca da besta será dada de livre-arbítrio. Preste atenção, vocês jovens. Vocês vão encarar isso de frente. Isso vai chegar assim em Jaguastão da Serra, vai chegar em Jaguastão de Guararapes, vai chegar na cidade das 7 Colinas, vai chegar em São Paulo, vai chegar na Patagônia. Isso que a Bíblia fala que esses anticristos, eles teriam domínio sobre toda a terra, sobre todo o povo, nação, língua, tribo e todos. Então eu estou avisando, se amanhã vão chegar para você e falar, vem cá, você ou aceita a marca da besta, ou você vai morrer de fome e a gente vai mandar te matar. O que eu faço? Muitos vão falar, eu quero a marca da besta. Imagina, vou deixar de comer um feijãozinho, vou deixar de comprar uma roupinha da Guess, vou deixar de fazer isso, vou deixar de fazer aquilo. Imagina, não vou morrer nada. Só que saiba que a Bíblia fala, e Jesus mesmo fala, que aqueles que aceitarem a marca da besta irão ser lançados no fogo, no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, com Satanás, com a besta, com o falso profeta e com todos os seus adoradores. Então todos dessa igreja estão avisados. Um dia vão chegar para vocês e vão falar, é a tua decisão, porque se não aceitar a gente vai mandar te matar, ou vai mandar matar o seu pai, mandar matar seu filho. É melhor matar o seu filho, matar o seu pai, porque os seus filhos vão para a glória, e você vai junto. Tu quer aceitar a marca da besta? Entendeu? Está claro na sua cabeça isso? Ou você não entendeu? Se não entendeu, você pergunta. Eu não vou estar aqui, mas o pastor ali, ele vai explicar depois com calma para vocês o que significa isso de uma forma mais profunda. Só que isso é real. Então eu não estou querendo acabar com os sonhos de vocês, eu não estou querendo dizer, olha, a vida vai ser curta, mas eu estou dizendo para vocês, nós estamos no fim dos tempos. A batalha de Daniel vai acontecer esse ano, a guerra no Ocidente contra o Oriente, a Pérsia contra o Reino da Grécia, os Estados Unidos contra a Pérsia. Isso vai acontecer esse ano. E a partir dali começaria o fim do mundo. Gente, acorda. Acorda. O Evangelho de Cristo na época do bom e do ruim depende de vocês e de nós. Que Jesus nos ache fiéis para desfrutarmos do reino de Deus com ele. Porque a Bíblia diz em Apocalipse, diz assim, e este branco, de onde veio? Eis que eu vi uma grande multidão de povos, nações, jovens e mulheres vestidos de branco, com palmas na mão, adorando ao Senhor. E aí o anjo pergunta, de onde vem este? Ele diz assim, estes vêm da grande tribulação, não aceitaram a marca da besta e não negaram o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, preferindo a morte do que viver com Satanás. Em nome de Jesus Cristo,
e amanhã continua. Meio minuto, obrigado.